Entre em pânico e, por favor, peça ajuda para a mulher mais próxima, porque hoje precisamos delas. E muito. Vamos quebrar aqui uma regrazinha básica e vamos falar hoje de personagens femininas, de histórias com mulheres, da trajetória de mulheres e principalmente, eu não sei qual principalmente, mas a gente vai chegar a algum lugar hoje. Peça ajuda para a primeira mulher que você encontra na frente. E se você é machão do tipo, eu posso, eu consigo, eu sou macho, dá um tempo, cara, e descansa. É sério, relaxa. Bora lá. Com mais quadrinhos. E começamos com o mantra de sempre. E se você já esqueceu, porque faz tempo que você não vem pra cá, por favor, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sino e, por favor, se você não gosta de nós, tudo bem, você tá certo, eu concordo contigo, mas vai que alguém gosta. Vai que você encontra alguém que gosta do que a gente faz. Então, divulga, compartilha aí, repassa para todo mundo. A gente chega a algum lugar e a gente fica feliz e tudo mais. Tu pode não gostar de nós, mas vai que teu amigo gosta. Sei lá, né? Então, vamos lá. Era uma vez a história dos quadrinhos. Eu comentei com vocês alguns programas atrás, lá atrás, bem lá atrás, lá no século de 2020, sabe? Onde tudo era caos, terror e pânico, e o mundo estava à mercê de uma... A gente está tentando fazer piadinha com uma coisa séria. Não vamos fazer piadinha com uma coisa séria. Mas lá no século de 2020, a gente começou. E lá, começamos a falar um pouco dos negros. E algumas pessoas me perguntaram assim, pô Edson, e as mulheres? Pois é, então hoje a gente começa uma série de programas a qual vai falar um pouco sobre o universo feminino dentro dos quadrinhos. Vai ter um pouquinho de história, vai ter um pouquinho de loucura, vai ter um pouquinho de... Nem tudo é o que você, às vezes, acha. E vamos começar pelas famosas tirinhas. Sabe aquelas tirinhas que eu já comentei antes lá atrás? Pois é. O quadrinhos nos Estados Unidos começa muito com as tiras. E em cima das tiras é que a gente vai para um grupozinho especial, que é as Strips Family Strips, ou tiras de família. Nessas famílias nós tínhamos, imagina só, mulheres e homens. Bem, aí é que tá o legal. Durante muito tempo a gente ficou pensando que as mulheres elas não tinham tanta participação, não eram tão efetivas, mas acredite, elas eram muito participativas. Algumas histórias como de Blonde, Pafunço e Marocas, a mulher era a figura primordial, era a sensação. Elas eram o carro-chefe, elas eram a figura ali presente. Eu comentei com vocês que os personagens negros, eles às vezes estavam e não estavam. Já as mulheres, elas estavam, elas eram ali figuras reais, que participavam das histórias, eram as personagens principais, que dividiam com o homem, lógico. Mas, cuidado, estamos falando de 1910, 1920. Aí você está se perguntando, tá, onde é que esse doido quer chegar? Aí aqui tá legal. Eram mulheres que comportavam-se de forma a qual a sociedade aceitava elas. Estranhou? Olha para a sua família. Sim, a sua família. Como é que vocês decidem as coisas? É a base do o homem macho manda tudo, o homem alfa? Eu sou o homem, eu mando! Ou é na base do sentamos e negociamos? Conversamos. Algumas vezes tem uma frasezinha que é horrível, que é ridícula, mas tudo bem, não é? A qual o cara diz, quem manda lá em casa sou eu. Embaixo da cama porque é a mulher quem manda. Eu tenho um problema com essas ideias. Desculpa, às vezes eu não consigo entender de elas direito. Mas tudo bem, é a sua família. E será que a mulher fica tão atrás? Será que sua mãe, esposa, irmã fica realmente tão atrás de tudo? Lá atrás, jogada, esquecida, largada? Bem, muitas vezes eu acho que não. E aí que tá. Esses quadrinhos, essas tiras familiares, elas vão trazer a mulher para o palco principal. Vão dividir o palco com todo mundo. Então essas mulheres, algumas vão ser mais fortes, algumas vão ser mais fracas, mas é como a sociedade de 1910, 1920, nos Estados Unidos, entendia as mulheres. Tem uma história do fantasma, ao qual uma
trupe de mulheres que eram aviadoras. Elas vão fazer o quê? Elas vão pegar os seus aviões e vão fazer pirataria no ar. E ele é quem vai ter que resolver o problema. E ele fica espantado, porque ele vai pensando que vai encontrar quem? Homens. E de repente ele encontra quem? Mulheres. Como é que ele vai resolver isso agora? Pois é, o fantasma acaba tendo esse detalhezinho pequeno ao que ele fala. Mulheres também podem ser ladras, com um motivo. Elas tinham um porquê para fazer isso, ok? Então não é só homens que roubam, mulheres também podem roubar. É estranho? É, mas ele vai entender o universo delas, ele vai olhar o que está acontecendo e ele vai perceber que a coisa é muito maior do que ele está pensando. Não é uma ideiazinha simples de vou roubar por poder. A história é muito legal e tem muita coisa fera. Aprofunda ainda mais os temas, aprofunda ainda mais as questões que a gente vai ter. Pois bem, quando vem os heróis, Fantasma, que eu já falei, Mandrake, Flash Gordon, Tarzan, aí as mulheres começam a virarem as donzelas indefesas, as mulheres a serem protegidas. E essas mulheres que precisam ser protegidas, que precisam ser cuidadas, algumas vezes a coisa fica tão maçante, tão pedante, tão chata, que a gente às vezes vai olhar e tá, avança, tio. Mas não, a gente aí vai ter histórias, décadas e mais décadas, onde os personagens femininos vão ficar sempre como sendo a donzela que precisa ser salva, a donzela que precisa do homem lindo, poderoso, fortão, oh meu Deus, que Deus grego que vem para salvar ela. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Mulher Maravilha e de outras histórias, de outros personagens, e num futuro próximo vamos falar também de uma outra personagem fantástica chamada Lois Lane. Num futuro distante, num planeta próximo, numa ideia, algum lugar, em algum tempo passado, perdido, presente, a gente vai falar sobre isso, ok? São personagens que vão ganhar força, são personagens que vão colocar a sua história em primeiro lugar. São personagens que vão dar aquele passo adiante. E é esse passo que é importante agora. Elas vão se tornar figuras, como eu já tinha falado antes, preponderantes. Elas vão subir ao palco. E bem, e aí que está o grande legal, o grande que é da questão. Se você for olhar para cá, você vai ver que a gente vai ter algumas personagens femininas bem importantes no nosso universo nerd. É triste dizer isso, mas se você olhar para trás de mim, temos muito mais personagens masculinos. A rodo. É complicado, difícil, é um milhão de outras coisas e eu não vou tentar explicar isso agora. Nem vou perder meu tempo fazendo isso porque não dá conta. As justificativas pelo qual os personagens... A gente quer falar de personagens que vão ter interação com quem está do outro lado. E às vezes, e somente às vezes, essas interações que vão ganhar o público. E ganhando o público, a gente começa a ter personagens e alguém entende, em algum lugar, num escritório perdido, que a coisa funciona. Então, histórias em quadrinhos, personagens femininas e eu vou falar de 3 histórias que talvez vocês não conheçam muito. Uma você vai conhecer, outra talvez não, e uma vai ser talvez uma grande surpresa. Então, primeiro vamos para uma das coisas que eu mais fiquei impressionado. 150 anos de lutas femininas, procurando igualdade, sororidade e tudo mais. 2 mulheres resolveram fazer uma coisa incrível. Vamos falar de 150 anos de lutas. E essas lutas não são pequenas. Luta pelo voto, luta por direito ao seu corpo, luta por trabalho, luta por igualdade. Quando a gente fala de feminismo, ele é isso que ele representa. Nós todos somos iguais. Não há diferença entre A, B ou C. Somos todos humanos. Eu acho incrível hoje em dia, quando algumas pessoas pensam assim, poxa vida, tem uma mulher caminhoneira. Poxa vida, que coisa, tem uma mulher piloto de avião. Gente, vamos dar um passo adiante. Vamos olhar não como sendo tão clubinho, fechado, de só homem pode isso, só mulher pode aquilo. Por que não? Por que a gente não pode integrar a sociedade numa coisa só? Por que a gente não pode parar com esses pensamentos isolados e começar a ver que nós somos iguais? E 150 anos de lutas, é isso que elas vão querer dizer o tempo inteiro. O voto não é uma coisa só para um ou outro, é para todos e todas. Então, meu corpo, minhas regras, só que vamos olhar para mim, para todos nós. Você quer fazer uma tatuagem? Qual o problema? Tudo bem que algumas pessoas religiosas podem criticar isso. Eu não vou entrar no caso. Se a sua religião não permite, ok, concordo com você. Tua religião não permite? Certo. Mas se sua religião não diz nada, qual o problema? Por que você tem que ficar olhando atravessado para alguém que é médico, professor,
advogado e a pessoa tem uma tatuagem. Não vejo muitos porquês. E é isso que a gente vai começar a olhar. Essa ideia de igualdade, ela tem que vir a todos e todas, sempre presente. Alguns de vocês já viram a animação Persepolis, que é uma coisa simplesmente maravilhosa. É incrível, é fantástica. Sim, dá aquela vontade de você ler. E quando chega no final você pensa, poxa, a vida já acabou. Mas a história é empolgante, ela é cativante, ela te chama a atenção. E é nesse chamar a atenção que vem o legal. Percebe-se falar da história de uma menina que vive num país fechado, isolado, ao qual, por incrível que pareça, a qual ouvir nos anos 80 uma banda de rock vira uma coisa insanamente louca. Poder usar roupas, calça jeans, couro e tudo mais, não pode, é proibidaço, não tem como. E a gente vai vendo essa personagem crescendo, evoluindo, se tornando uma figura fantástica. Peraí, e por falar em menina, Aya de Opogun. Eu já falei isso antes, e a Aya vai aparecer aqui outras vezes. É um daqueles quadrinhos que você acha que não vai valer muita coisa. E é um quadrinho que também virou animação. Aya de Opogun é simplesmente uma ideia mais legal. Aya, nossa personagem principal, ela não quer viver no mundo ao qual as suas amigas querem, que são 3 Cs. Eu não vou falar quais são os 3 Cs não, tá? Você vai ter que ler, vai ter que ir atrás. Porque os 3 Cs, ela diz, isso pra minha vida eu não quero de jeito nenhum, não rola. Pois bem, ela quer algo mais, ela quer crescer, ela quer olhar para o mundo e falar, eu posso chegar lá. É legal vocês ficarem aqui, meninas, é legal vocês querem ter os seus sonhos, mas eu quero seguir adiante, eu quero ir adiante. E bem, já que eu tô falando dessas aqui, eu falei que eu ia falar de 3. Então já foi 150 anos de lutas, já foi Persepolis e já foi Aya de Opogun. E agora eu vou colocar um quarto aqui para dar uma gracinha. E essa é muito legal se você for menina. Lumberjanes. No Brasil, Lumberjanes. Mas vamos lá, Lumberjanes. Se você viu She-Ra... Peraí, engraçado que nos anos 80 a gente falava She-Ra. E aí veio agora a animação e veio com She-Ra. Cara, deu um nó na cabeça de algumas pessoas, você não tem noção. Não é mente explodindo não, é nó mesmo. A galera ficou tontinha. Mas, voltando aqui, Lumberjanes. História de um grupo de garotas que vão para um acampamento, e nesse acampamento de escoteiras elas aprendem 1 milhão de coisas sobre o que é companheirismo, o que é estar próximo do outro, o que é ser forte, o que é lutar ao lado de alguém e confiar nesse alguém. Ele é simplesmente incrível. Tanto para nós homens, tanto para vocês mulheres. Ele é uma obra que vai modificar algumas coisinhas para vocês. Vamos parar de ver coisas de homem e coisas de mulher e vamos começar a ver coisas todos nós. Eu acredito muito nessa junção, nessa união, nessa singularidade maravilhosa, que é o eu, o meu, o seu, o nosso, vivendo no mesmo mundo. Vale a pena? Ou se vale. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. E se você não gosta de nós, por favor, passa para quem gosta.